muitas pessoas vêm causando polêmica por falarem que os brasileiros estão mais preocupados com a aposentadoria do que com seus trabalhos. Bom, gente, realmente é um argumento um tanto quanto sem nexo, pois os brasileiros, além de estarem preocupados sim com suas aposentadorias, não deixam de ir aos seus trabalhos, como por exemplo, no dia seguinte não deixam de pegar a sua condução, provavelmente lotada, provavelmente não, com certeza lotada, para cumprirem os seus serviços. Ou seja, gente, mas obviamente todo brasileiro tem que ter atenção, tem que prestar atenção nas notícias de como funciona o regime de sua aposentadoria. Pois, obviamente, por exemplo, quando você vai subir numa escada, você olha para o fim da escada para ver se tem quantos degraus ela tem. Você não vai querer ficar subindo a escada para sempre. Ou quando você vai assistir um filme, você vê quantos minutos o filme tem. Você também não quer assistir o filme para sempre, um ciclo vicioso assistindo um filme. Ou uma partida de futebol, que sabemos que é 90 minutos, e que após os 90 minutos a partida acaba e os jogadores ficam cansados. O que também acontece, obviamente, com os trabalhadores após um certo tempo de trabalho, após atingirem uma certa idade, precisando assim de uma aposentadoria, após não terem o mesmo vigor de anteriormente. Ou seja, derrubando assim essa tese das pessoas dizerem que os brasileiros estão mais preocupados com suas aposentadorias do que com os trabalhos, já que para você conquistar a própria aposentadoria é exatamente pelo próprio trabalho. Obviamente, uma coisa depende da outra para acontecer. Neste dia 26 de maio, teremos manifestações pró-presidente Jair Bolsonaro, que inclusive nos levanta a questão de quais serão os argumentos para defenderem o atual governo. Talvez a sinceridade ou a espontaneidade do governo sobre alguns pontos que são questionados. Porém, a gente sabe, né, gente, que dependendo do cargo que nós ocupamos, a gente falar o que pensa em alguns momentos acaba sendo prejudicial para nós mesmos. Temos algumas ocasiões referentes ao próprio governo que repercutiram de certa forma negativamente, como por exemplo os próprios projetos em que o governo voltou atrás, os projetos que o governo propôs, como por exemplo tivemos o do armamento, agora ultimamente, e anteriormente também tivemos sobre o contingenciamento nos cortes de verbas em alguns ministérios por parte do governo, com a justificativa de que o país está no vermelho. E bom, gente, com o governo voltando atrás, levantou algumas questões, como por exemplo, se o governo tem a capacidade, se tem condições de fazer um governo exemplar, ou pelo menos mínimo que seja para conseguir levantar o país, ou pelo menos manter no que está, não conseguir piorar. E se o governo, ao invés dele ser governado de dentro para fora, o que é o normal seria governado de fora para dentro. Ou seja, se a repercussão se a repercussão é o que torna as próximas atitudes que o governo irá tomar. Ou seja, como por exemplo, se as redes sociais são um termômetro do governo atualmente, já que a gente sabe que não apenas dos projetos em que o governo propõe, mas também nas declarações dos filhos do presidente. O presidente vai lá depois, após uma repercussão negativamente, vai lá e se retrata sobre o tema, às vezes sobre declarações do próprio presidente, como tivemos essa última, sobre a classe política. O próprio presidente também vai lá e se retrata, ou seja, é um tema que não para apenas nos projetos propostos pelo governo, mas também nas falas dos próprios membros familiares do presidente e dele mesmo. O que inclusive também as entrevistas do presidente, ou seja, a população atualmente tem uma certa dificuldade no entendimento de qual é a filosofia de governo do presidente, da equipe toda atual do governo, pois o presidente nas entrevistas, em suas declarações com a imprensa, que é quem repassa as informações para a população, às vezes não responde algumas perguntas, às vezes é intransigente em algumas perguntas, além de seus ministros, também como por exemplo da Casa Civil e também o ministro da Economia, os ministros Onyx Lorenzoni e Paulo Guedes. Ou seja, é uma falta de diálogo e também uma falta de conversa necessária para que a população possa entender a própria filosofia do governo, que por enquanto está meio confusa devido às repercussões, devido ao governo voltar atrás em alguns projetos, ou seja, mostrando, também levantando a questão se o governo tem ou não convicção na sua filosofia, na sua própria filosofia de trabalho, de governo, para assim pelo menos manter o país do jeito que está e não piorar. Bom, gente, esse foi o tema do vídeo. Comentem aí o que vocês acham. Curtem o vídeo se gostarem. Compartilhem com seus amigos para que eles possam saber
sobre esse tema importantíssimo no país, e até o próximo vídeo.